décadas 70, 80, 90, ou até antes mesmo, o senhor estava ali na sua adolescência, ali perto dos anos 60. Qual que foi a época, assim, essa década mais marcante para o senhor? Olha, veja bem, a década mais marcante para mim foi na década de... Começou mais ou menos em 57, né, foi o ano que eu entrei no ginásio, né, comecei a estudar no colégio aqui, e foi uma época muito importante na minha vida, né, porque nessa época, além dos colegas que eu tive, que foram pessoas maravilhosas, espetaculares, infelizmente vários já se foram, né, e nós tivemos naquela época professores inesquecíveis, né? Naquela época é diferente de hoje, né? Hoje, inclusive, se recebe aí no WhatsApp, né? De vez em quando algum comentário lá, né? Na minha época, quando o professor entrava na sala de aula, todos os alunos se levantavam e ficavam de pé, em respeito ao professor. Na minha época era assim. Na minha época era assim, né? Eu me lembro do diretor que nós tínhamos no colégio aqui, que era o professor Rosalvo Madeira Cardoso, que era um advogado, né, que era o diretor do colégio. Quando eu batia o sinal para o recreio, né, a cada aula batia o sinal para o recreio, né? Batia o sinal para o recreio, a molecada saía da sala de aula fazendo aquela baderna, né? Gritando e correndo, etc. E da sala de diretoria para o corredor do colégio tinha um tapume de madeira com uma porta de madeira. E ele, quando batia o sinal para o recreio, ele abria aquela porta, olhando para o corredor, fechava a porta por trás das costas e colocava as duas mãos para trás e ficava ali. Quando a molecada via o professor Rosalvo ali, ninguém falava mais nada. Ninguém falava, era um silêncio total. Tinha um respeito por ele fora do comum, né? E ele era uma pessoa muito inteligente. Só para você ter uma ideia, o professor Rosalvo era o diretor do colégio. E se faltava um professor, por exemplo, se faltava um professor de matemática, ele chegava na sala de aula e perguntava assim: onde é que o professor parou? Parou em tal lugar, então vamos continuar. Ele continuava. Chegava na aula de inglês, ele perguntava: onde o professor parou? Em tal lugar, então vamos continuar. E ele continuava. Ele sabia todas as matérias, né? Era uma pessoa muito inteligente, né? Depois ele foi ser reitor da Unicamp em Campinas. Né? E ele teve 17 filhos. Uou! Né? Mas era uma pessoa espetacular. Foi meu amigo, muitos anos, mesmo depois que eu saí do colégio, eu continuei sendo amigo dele. Né? Então, tivemos professores espetaculares. Uma história que é importante se deixar registrado aí, nós tivemos um professor que era professor de ciências e biologia. E ele fez o curso normal aqui em Campos do Jordão, porque o colégio aqui era colégio ginasial, e depois eles montaram o curso normal. Então, as pessoas faziam o curso normal e se formavam professores primários. Sim. E ele se formou professor primário aqui em Campos do Jordão. Depois é que ele vai fazer a faculdade aqui no Vale do Paraíba. Então, o nome dele era Wilson Antônio Amato. E o professor Wilson, naquele tempo, os professores daquele tempo, todos eles usavam aquele aventalzão branco, né? Não sei se você lembra, né? Fechado na frente, aventalzão branco. Né? E ele chegava na sala de aula com a pastinha dele na mão e na outra mão com uma caixa de giz colorido. Então ele ia no quadro negro, tudo que ele estava explicando, por exemplo, ele estava explicando sobre o aparelho digestivo, o coração, fígado, rins, essas coisas, ele ia desenhando tudo no quadro negro. Aqueles desenhos e pintando com os giz de cor. E a letra dele era muito boa. Eu só tenho essa história no meu site também escrita. Eu só lamento que naquele tempo a gente não tinha máquina fotográfica para tirar uma fotografia desse quadro para deixar registrado. Mas era espetacular o quadro negro que ele fazia. Né? Dava gosto de estudar, né? Dava gosto de você estudar. Então são professores assim que marcaram, né, a sua presença aqui, né? E, assim como esse aí, teve outros vários, né, que realmente foram professores muito importantes na nossa história, que a gente tem saudade até hoje. A maior parte deles já faleceu, né? Nós tivemos um professor de matemática aqui também, que depois ele foi embora para Jundiaí, né, Gustavo Leopoldo Marissael de Campos, né? Ele veio para cá no ano de 1957 e ficou só o ano de 1957.
E a gente, naquele tempo, tinha saído do grupo escolar, né? A gente era tudo molecadinha boba, né? Boboca, né? E ele era muito esperto, muito vivo, e ele era bravo, sabe? Ele era daqueles que, por exemplo, ele ficava escrevendo no quadro negro, né? Quando ele escutava algum barulho atrás dele lá, ele mudava o giz para a mão esquerda, continuava escrevendo, pegava o apagador com a mão direita, e quando ele virava, que ele via o camarada fazendo bagunça, ele jogava o apagador em cima da pessoa. Ele ia apostar no giz, não no apagador. Ele jogava o apagador. Mas era dessas pessoas que ele ficou um ano só aqui em Campos do Jordão, e quem foi aluno dele naquele ano jamais esqueceu. Eu fui umas 2 vezes visitá-lo lá em Jundiaí, né? Mas depois ele teve um problema de saúde e acabou morrendo. E ele teve 4 filhos, os filhos dele são meus amigos até hoje. Muito legal. E de lugares, assim, que o senhor costumava frequentar, qual que era um lugar que era favorito seu, assim, olha, daquela época? Aqui em Campos do Jordão nós tivemos, naquela época, década de 60, 70, 80, tivemos diversos locais em Campos do Jordão que eram muito frequentados. Não só por pessoas de uma certa classe mais média, como uma pessoa da classe mais pobres, né? Então nós tivemos, por exemplo, tinha o Clube Abernéssia Futebol Clube, que era um clube social, onde tinha os carnavais, né? Tinha os bailes que faziam, né? Era o baile de Réveillon, era o baile da primavera, né? Nessa época de junho tinha a dança da quadrilha, né? E tinha o Campos do Jordão Futebol Clube, que era um outro clube também de futebol, que também tinha os bailes lá que eram feitos lá, que a maior parte dos turistas que tinham casa em Campos do Jordão, eles traziam suas empregadas de São Paulo para trabalhar na casa aqui durante os meses que eles ficavam aqui em Campos do Jordão. E quando tinha esses bailes lá, elas iam lá dançar, né? E aproveitar a festividade. Tinha o Círculo Operário também, que era um outro salão grande, também assim, que tinha muita frequência. Tinha o Tênis Clube de Campos do Jordão, que já era mais um clube mais específico para o turista. E tinha o Grande Hotel de Campos do Jordão, que tem hoje o Senac, né? Que o Grande Hotel tinha a Boate Grande Hotel, que era uma boate muito famosa, que durante o mês de julho eles tinham uma orquestra que tocava no Grande Hotel durante o mês inteiro, né? E tinha frequência toda noite, né? Só para você ter uma ideia, na boate do Grande Hotel nós tivemos lá o Chico Anísio, que veio fazer um show dele no começo da carreira dele. Nós tivemos o Cris Montes, que era um cantor, né, muito importante, internacional, que veio cantar, eu fui lá assistir. O Domênico Modugno, que era um cantor italiano, também veio aí cantar. O Sérgio Reis, esse Sérgio Reis que está aí até hoje, ele veio cantar. Só que o Sérgio Reis tem um pormenor que é até meio chato contar, né? Naquele tempo ele começou a fazer sucesso com aquela música Coração de Papel, né? Meu Coração é de Papel, né? E ele cantou lá na boate Grande Hotel essa música aí. Levou tomate e ovo pra cara que não teve tamanho, sabe? Aí... Isso é uma história marcante. Com o passar dos anos, ele mudou o estilo dele, passou a mudar uma música sertaneja, clássica, que hoje ele canta até hoje, né? Panela Velha, né? Ele canta até hoje. Foi a sorte dele, ele mudou o ritmo da música, porque aquele Coração de Papel ninguém gostou. E você tinha alguma tradição na época com a sua família, algo que era particular que vocês faziam? Não tinha. A única coisa que a gente fazia naquela época, que hoje em dia você não pode fazer mais, né? Hoje em dia, passou das 7 horas da noite, se você sair na rua, você está correndo risco, né? Porque hoje em dia é perigoso, né? Naquela época era muito comum as pessoas, depois do jantar, sair e dar uma volta no quarteirão a pé, batendo papo, conversando com os amigos que encontrava. Tinha diversas famílias que faziam a mesma coisa, né? E a gente ficava andando por ali, né? À noite, batendo papo. Hoje em dia já não se pode fazer mais isso. E isso a gente fazia praticamente toda noite. Nossa, gostoso. E aí já fica uma dúvida também. A família tem muita história, a sua família tem bastante. Como que era, assim, os almoços de família, essa troca de contar a história? Era sempre feito, assim, num almoço entre família ou era no dia a dia? Como que era o contato? Porque o senhor tem muita história.
Como que era essa transmissão dessas histórias? Veja bem, né? Naquele tempo não tinha muito esse costume de fazer esses almoços, né? Assim, de reunir diversas famílias. Não tinha não era muito comum, não. Era muito comum fazer, por exemplo, na casa do meu pai, minha mãe fazia um almoço, minha avó ia almoçar lá, uns 2 ou 3 tios iam almoçar, depois fazia na casa de um tio. Era mais ou menos isso daí, mas não tinha esse costume de fazer como hoje, né, de reunir aqueles grupos de pessoas, de amigos, né, fazer aquelas churrascadas, né? Não existia isso daí, não. Né? E o senhor tem filhos ou não? Olha, eu tenho uma filha só. E ela também se interessa bastante nessa parte da história ou ela não tanto? Minha filha se formou advogada, né? Ela estava com um escritório de advocacia até um tempo atrás. Depois ela prestou o concurso do IBGE e ela está fazendo o censo do IBGE. Ela está comandando o censo do IBGE. E assim, na família tem alguém que também foi para esse lado de historiador ou só o senhor mesmo que foi? Só eu, só. É bom que pelo menos hoje... Aliás, você perguntou isso aí, é até bom dizer o seguinte, que nunca na minha vida passou pela minha cabeça se um dia ser historiador. Nunca. Né? Eu sempre gostei muito da história de Campos do Jordão. Né? E eu tenho graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus, que eu tenho uma memória muito boa. Eu lembro de tudo que aconteceu na minha vida, desde praticamente dos 5 anos de idade até hoje, eu lembro de todos os detalhes. Né? E todas as pessoas que moraram em Campos do Jordão daquela época até hoje, que eu conheci, eu nunca mais esqueci, eu lembro de todos eles. Bacana. O senhor citou em relação à parte de ser historiador, que nunca tinha passado pela cabeça do senhor. Nunca passou. Qual foi sua grande paixão durante a sua juventude em relação a isso? O que deu esse start para o senhor virar historiador aqui em Campos? Na realidade, o que deu esse start foi a fotografia, né? Como eu falei para você, eu aprendi tudo de fotografia com esse Orestes Mário Donato. E depois da década de 60, eu comecei a colecionar fotografias antigas, né? Então aí chegou uma certa época que eu falei, bom, seria interessante se eu conseguisse fazer um acervo de fotografias antigas, né? Porque o que acontece? Aconteceu na minha família, na família do Floriano Pinheiro, que é esse que dá o nome da rodovia aqui, né? Que foi casado com a irmã do meu pai, né? Quando a irmã do meu pai morreu, a Isabel, o Floriano já tinha morrido fazia um tempo. A Isabel morreu. E eu falava para o meu primo, né, que foi inclusive vice-prefeito 2 vezes aqui em Campos do Jordão, Jair. Falava, Jair, precisamos ir lá na casa da tia, pegar aquelas fotografias antigas que ele tem lá. Minha tia tinha uma caixa de fotografias históricas de Campos do Jordão. Né? Precisamos pegar aquilo lá, que eu preciso tirar cópia daquelas fotografias. Não, qualquer hora nós vamos lá, qualquer hora nós vamos lá. E esse qualquer hora nós vamos lá, não aconteceu. Aí um dia eu estou sentado aqui na frente de casa, passou um outro cidadão amigo meu, que era casado inclusive com uma filha do irmão do Floriano Pinheiro, do João Pinheiro, e ele sentou nesse banquinho da frente comigo aqui e tirou do bolso uma fotografia assim, metade queimada. Aí ele falou, você sabe onde que eu achei essa fotografia? Eu falei, não faço ideia, Walter, né? Ele falou, achei ali do lado da casa do Floriano, né? Porque o Floriano morreu, os filhos dele que moravam fora de Campos do Jordão vieram aqui na casa para ver o que tinha de valor para levar, e o que ele tinha de valor eles levaram, e as fotografias eles levaram no terreno do lado e botaram fogo. Ai, gente. Meu Deus, a história toda. Né? Então aí eu cheguei à conclusão, né? Eu preciso realmente ir em frente, né, nisso daí. Foi aí que eu comecei a procurar. Eu visitei mais ou menos umas 200 famílias aqui em Campos do Jordão que tinham fotografias antigas. Algumas aconteceu quase a mesma coisa, né? Mas a maior parte eu consegui pegar essas fotografias, né? Então, só para você ter uma ideia, isso é importante dizer, eu pedia para as pessoas assim, eu posso levar essas fotografias lá para casa e depois eu vou refotografar, porque naquele tempo não tinha scanner, né? Sim. Posso refotografar essas fotografias e depois eu trago para você, né? Aí a pessoa falava assim, olha, você é muito meu amigo, eu te conheço, mas eu não vou te emprestar essas fotografias para você levar para sua casa. Porque já teve várias pessoas que vieram aqui pediram fotografia emprestada e ficaram devolvendo e não devolveram mais. Sacanagem.
né? Aí eu ia com a máquina fotográfica, fiz até um equipamento que eu mandei fazer na serralheria de ferro, onde eu botava a máquina fotográfica, botava a fotografia embaixo, focalizava bem e batia a fotografia. Só que aí eu tinha que mandar revelar o filme para ver se a fotografia tinha ficado boa e mandava fazer as cópias, né? Foi aí que eu comecei. Aí com o passar dos anos, as pessoas já começaram a ver que havia uma seriedade, então eles começaram a emprestar as fotografias para trazer para casa. Então eu fotografava tudo aqui em casa, né? Aí depois apareceram os scanners, né? Eu comecei a escanear as fotografias, né? Então hoje em dia, só para você ter uma ideia, fotografias fotografadas, eu fiz mais ou menos umas 10 mil fotografias. Uau, bastante. Filme eu comprava aqueles filmes 35mm, né? Eu comprava caixa, né? Com 20, 30 filmes, né? Para poder tirar as fotografias. Aí depois com o scanner eu comecei a escanear. Hoje em dia eu tenho um acervo de mais ou menos umas 60 mil fotos, né? Que legal, gente! Uau! Então hoje em dia Você tem bem dizer a história inteira, né? eu duvido que tenha alguém hoje em dia que tenha mais fotografias antigas e históricas de Campos do Jordão do que eu. Eu acho que é impossível. E aí, para fechar então a nossa conversa aqui, o que o senhor mais valoriza aqui em Campos do Jordão? O que eu mais valorizo aqui? Bom, eu não posso deixar aqui dizer para você que o que eu mais valorizo aqui é o clima e a paisagem de Campos do Jordão, né? Eu acho que o clima de Campos do Jordão é um clima importante e muito valioso, né? Campos do Jordão chegou a ser chamado de a cidade do clima mais puro do mundo, né? Mais puro, inclusive, do que Davos-Platz, lá na Suíça, né? Só para você ter uma ideia, da Suíça, nós tivemos uma pessoa que eu até conheci, sou amigo de uma das filhas dele, que foi professora da USP em São Paulo, que é minha amiga até hoje, né? E ele teve tuberculose e foi se tratar lá na Suíça, no Davos-Platz. E quando ele chegou naquele sanatório lá no Davos-Platz para se curar da tuberculose, aí conversa vai, conversa vem, perguntaram para ele, da onde você veio? Ele falou, vim de Campos do Jordão. Aí o camarada falou para ele assim, mas você veio de Campos do Jordão, que tem o melhor clima do mundo, veio se tratar aqui, na Suíça? Aquele clima lá é muito melhor do que de Campos do Jordão. Aí ele voltou para Campos do Jordão e acabou se curando da tuberculose em Campos do Jordão e ficou trabalhando na prefeitura aqui durante muitos anos, né? É o Arthur Ramose, que a filha dele é a Zélia Ramose, que foi professora da USP durante muitos anos e hoje ela mora em São Paulo, né? Então ele voltou para Campos do Jordão para se curar aqui, porque o clima de Campos do Jordão era um clima muito melhor do que o clima da Suíça. Os próprios suíços reconheciam isso daí. E a paisagem de Campos do Jordão, né? Embora hoje em dia Campos do Jordão cresceu demais, né? Se você subir no Morro do Elefante ou subir nesse morro aqui e olhar a cidade, tem muita construção, né? Naquele tempo você olhava, subia no Morro do Elefante, você via lá umas 50, 60 casas, né? Prédios. Hoje em dia está tudo construído. Mas ainda é bonita a paisagem de Campos do Jordão, né? Entendeu? A gente quer agradecer o senhor pelo seu tempo. Que isso. Tá? Nossa, agradecer muito. Agradecer realmente, porque são histórias extremamente importantes também. Se a gente for continuar contando a história de Campos do Jordão, a gente fica 2 dias aqui contando, porque a história tem de monte, né? Só para você ter uma ideia, eu falei para vocês aquele dia que vocês vieram aqui, eu estou preparando um novo livro. Só esse novo livro tem 233 crônicas contando histórias de Campos do Jordão, fatos verídicos que aconteceram aqui, que eu pretendo lançar esse livro talvez até o mês que vem, por exemplo, né? Ai, que incrível. 233 histórias, tem história que tem 3, 4 páginas, né? E eu quero colocar em cada história uma fotografia para identificar a história. Incrível. Né? Nossa, É bem bacana. muito bom. Né? Não sei se o Diogo viu nesses links que eu mandei para você. Tem uma história lá do meu avô com o Robert John Reed. Tem, né? Tem. Então, o Reed era um escocês que veio para Campos do Jordão fazer a demarcação da fazenda natal, né?
porque o antecessor dele foi assassinado, né? Então ele veio fazer a demarcação. E ele veio de Olímpia para Campos do Jordão. Ele é escocês, mas ele estava em Olímpia. Lá em Olímpia ele estava fazendo a demarcação de umas fazendas lá de um promotor que era amigo dele. E um dia ele chegou para o promotor e falou para ele: por que você não, naquela região assim assado lá, você não começa um vilarejo? Aí ele falou: mas começar um vilarejo por quê? Ele falou: não, porque tem muita gente morando lá. E o Reed era compadre desse promotor, que ele tinha batizado a filha desse promotor. E essa filha do promotor, eles deram o nome dela de Olímpia. Aí o Reed falou: dá o nome do povoado lá de Olímpia. E hoje é a cidade de Olímpia, que é muito maior de Campos do Jordão, né, que foi o Reed que deu o nome. E ele veio morar em Campos do Jordão, fazer a demarcação da fazenda Campos do Jordão. E quando ele veio fazer a demarcação da fazenda Campos do Jordão, ele foi muito importante na nossa história. Esse nome Abernéssia foi ele que deu, né, que ele pegou Aberdeen, né, que era a cidade onde ele nasceu, Inverness, que era o condado lá onde pertencia a Aberdeen, e o A de Escócia. Então ele deu Aberdeen, ele pegou Aber. Inverness ele pegou Ness. E o Ia de Escócia, onde ele deu a chácara dele que tinha aqui, que era a chácara dele que chamava Chácara Abernéssia. Aí com o passar dos anos, ele fez todo esse serviço de demarcação e a companhia que contratou não tinha dinheiro para pagar o serviço dele, então deu em terras para ele. Então ele recebeu muitas terras em pagamento. Então tudo que ia ser feito em Campos do Jordão, as pessoas perguntavam para ele: Reed, você não quer doar um terreno assim para fazer isso assim? Ele doava. Né? Precisaram construir o primeiro cinema de Campos do Jordão, né? Aí pediram para ele um terreno, ele deu o terreno, falou: só que eu queria que esse cinema chamasse Jandira, que é o nome da minha filha mais velha. Então deram o nome de Cine Jandira. Aí quando foi a Estrada de Ferro, foi fazer a estaçãozinha de Abernéssia, perguntaram para ele: Reed, nós precisamos de um terreno para construir a estação da Estrada de Ferro. Ele falou: eu dou o terreno para a Estrada de Ferro, só que eu gostaria que essa estação chamasse Estação Abernéssia. Então deram o nome Estação Abernéssia. Naquele tempo a Abernéssia era conhecida, né, como Vila Nova, né? Porque a Vila Velha era Jaguaribe, né, onde começou a história de Campos do Jordão, começou na Vila Velha, era Jaguaribe. E a Abernéssia era a vila mais nova que era a Vila Nova. Eu mesmo, quando eu morava aqui em Abernéssia, a pessoa perguntava: onde você vai? Vou lá na Vila Nova. E com o passar dos anos, vou na Abernéssia. E com o passar dos anos, eles acabaram registrando a Abernéssia como o nome oficial da vila, né? Então o Reed é que deu praticamente o nome da Vila Abernéssia. E ele era compadre do meu avô, né? Ele batizou uma tia minha, irmã do meu pai, né? E eles eram muito amigos, né? E na história você deve ter percebido lá, né? Um dia eles se encontraram aqui no caminho aqui que vai para Capivari, que não tinha estrada, não tinha nada, né? O caminho era pela linha do bonde, né? Praticamente, né? Você tinha que ir andando pela linha do bonde. E eles se encontraram num pedaço de terra ali. Aí o Reed conhecia bem a história do meu avô. Meu avô, quando morava nessa chácara, minha avó criava ganso. E ela tirava as penas do traseiro do ganso, aquela peninha fininha, e ia guardando. E ela fazia as cobertas, né, cheias com a pena do ganso, e cada filho que casava, ela dava uma coberta de pena de ganso, que aí esquentava bastante, né, porque era muito quente, né? Aí o Reed virou e falou para ele assim: ô compadre, será que você não me vende 2 ou 3 casais de ganso, né, que a comadre cria lá, que eu precisaria soltar nessas terras aqui, que tem muita aranha e muita cobra. E o ganso, ele é predador, ele mata a cobra, mata a aranha e come, né? Aí o meu avô português, né, falou: olha, compadre, passa lá e pega os seus casais de ganso e traz para cá. Não, mas eu quero pagar. Compadre, passa lá, pega os casais de ganso e traz para cá. Aí, conversa vai, conversa vem, e o Ritz falou: compadre, eu posso passar lá semana que vem e pegar os casais de ganso? Pode. Mas eu preciso pagar. Ele falou: não, mas passa lá e pega os casais de ganso, né, e traz para cá, né? Aí o Reed virou e falou para ele assim: tá vendo essas terras aqui atrás? Onde pega, inclusive, a parte onde está o grande hotel Senac, hoje que era tudo, naquele tempo não tinha o Senac, não tinha nada, né? Aquelas terras eram tudo do Reed, né? Ele falou: então vamos fazer o seguinte, daqui até lá fica essas terras em pagamento dos gansos para você. Nossa.
né? Pouca coisa. Aí meu avô falou com o padre, falei pra ti, passas lá, pega os casais de ganso e traz pra cá e fica com essa porcaria dessas suas terras. O que eu vou fazer? Só se for pra engarrafar o ar puro de Campos do Jordão. Isso, ele não quis a serra, meu avô. Se fosse hoje... A minha tia, que era filhada dele, né, que depois ela foi morar em Pindamonhangaba, toda vez que ela vinha para Campos do Jordão, que ela passava ali em frente às terras, ela chegava em casa e falava, tá vendo, né? Meu pai não quis essas terras, hoje vale uma fortuna. Bem isso mesmo. Isso. Vamos? Então, muito obrigada. E se você também é aqui da região e gostaria de contar uma história, ou se você conhece alguém que gostaria de contar uma história, entre em contato conosco, pode ser nos comentários. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para que você receba mais notificações de vídeos como esses e outros que o Instituto Federal de São Paulo do Campus de Campos do Jordão está realizando. Tchau, até o próximo vídeo!